Já está. Bom dia a todos. Obrigada uma vez mais por se juntarem ao nosso Encontro Ciência do CE3C. Este irá decorrer em português. Esperemos que qualquer dúvida que possam vir a ter durante a palestra podem colocá-la no chat. A Juliet convidou-nos, se houvesse alguma dúvida que possam ter, mesmo durante a apresentação, que podem colocar diretamente, mas no final também teremos tempo para a discussão. Portanto, temos aqui várias opções para tornar esta palestra mais ativa. A palestra será gravada, portanto, mais uma vez eu tenho que avisar que se alguém quiser manter a câmara desligada, pedimos que o faça. Ela depois vai ficar disponível no nosso canal de YouTube. Portanto, se quiserem rever ou depois voltar a ver mais alguma informação que vos tenha escapado, podem ir ao canal de YouTube para ver. Estamos muito contentes por ter aqui hoje como convidada a Juliet Quintino, que nos vai fazer a apresentação e nos vai apresentar o seu trabalho. Como vos disse, portanto, disponíveis para discussão no final também, portanto temos aqui bastante tempo para o fazer. A Juliet vai ser apresentada pelo Dr. Roberto Keller, a quem irei passar agora desde já a palavra, e agradecer também a ele pela disponibilidade de estar aqui hoje a apresentar a Juliet e o trabalho que ela vai fazer. Obrigada. Obrigado, Patrícia. E com muito gosto que apresento a nossa colega Juliette. A doutora Quintino é investigadora que há no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que é parte da Universidade de Lisboa. Ela forma parte do CE3C em nosso grupo, nossa equipa de Natural History and Systematics. E a doutora Quintino fez uma licenciatura em Ciências Médicas pela Universidade de Havana, Cuba. Depois continuou su percurso haciendo un maestrado y un doutoramento en evolución humana y paleoecologia en la Universidad de Burgos, en España. Y hoy nos va a hablar de parte de su investigación que tiene que ver con anomalías no esqueleto de poblaciones neandertales. Bem-vinda, Juliette. Podes começar. Pronto. Muito obrigada pelo fato da apresentação e, sobretudo, por parte de um colega, que sempre agradeço muito. Eu tomei a iniciativa de fazer a charla em português, a palestra, desculpa. Eu, falo espanhol, obviamente, e para mim é um desafio muito grande fazer isto em português. Acho que há pouco tempo estive num congresso, estava a comentar a Patrícia, e para os portugueses agradecer muito quando alguém, pelo menos, dizia bem-vindo em Portugal. Então, para mim, embora seja um bocadinho mais fácil falar o inglês, não é? Porque mais ou menos toda a parte da investigação sempre foi feita e os termos que sempre têm sido usados são em inglês, mas considero que é um desafio e considero, tanto a nível de estar cá e a nível de estar em Lisboa e em Portugal, acho que é muito merecido por parte dos portugueses. É aquilo que quero dar, quero oferecer, e que mais que a falar de evolução humana, de falar de Neandertais, falar de Sapiens, que dar uma palestra naquilo da língua que é a língua de você. Eu acho que é o mais digno que eu posso fazer. Então, agradeço a paciência que podem ter a ouvir-me falar o portunhol ou inglês, depende a charla como vai correr, mas pronto, agradeço muito a presença de vocês e agradeço sobretudo o interesse de saber um bocadinho mais da parte de Neandertais e a parte de evolução humana. Então, com permissão, vou compartilhar a tela. E pronto, só confirmo que está tudo a ver bem. Sim? Está tudo. Sim, está. Tá. Pronto. Ótimo. Bom. E pronto, está a ver tudo a tela, não está a ver, está tudo completo. Está bom. Sim. Pronto. Então, pronto, eu gostava de começar e acho que a imagem, ontem à noite estive a preparar a apresentação e uma das coisas, não, que o título da palestra tem é a parte da família. E gostava de representar, não é, a parte da família com esta reconstrução de uma família neandertal, que não são os típicos
neandertais todos malucos ou burros que por muito tempo tiveram a fama, não é? Senão essa família de humanos, quase igual que nós, e que tem muito que contar e tem muito de, para assim dizer, reivindicar a sua posição desde o ponto de vista humano, desde o ponto de vista cultural. Então, embora achar o resumo da palestra ia mais ou menos a falar, não, da investigação que recentemente se tem feito, onde fala das anomalias do esqueleto dos neandertais, e isto tem a ver muito com a parte da hipóteses que se fala enquanto à extinção destes, mas antes de falar, gostava um bocadinho de pôr em contexto os neandertais, não é? E tirar os mitos que até agora, ou até muito tempo, eles tiveram, não? Então, começou... Não sei porque não... Pronto, já está. E pronto, gostava de começar com isto, a modo de introdução e a modo de um bocadinho mais. E é mais ou menos tirar os mitos que nós, por muito tempo, tínhamos ouvido falar dos neandertais. Neste sentido, um dos primeiros mitos é o fato que as ferramentas que usavam, não é, os neandertais eram ferramentas que não eram tão boas como as usadas por os humanos modernos. Neste sentido, a crença predominante na arqueologia, por mais de muitas décadas, foi que as ferramentas, ou aquilo que usava a nível lítico dos neandertais, eram muito rústicos. Contrário a isto, os muitos jacimentos, ou muitas escavações que se tem a nível arqueológico encontrado, sobretudo a nível de os estudos feitos a posteriori, que neste caso a ciência que estuda é a traciologia, se pode ter visto que a tecnologia usada pelos neandertais incluso era até superior, para assim dizer, não superior, mas era tão igual como a utilizada por sapiens. De fato, no uso a ferramenta da traciologia, que não é mais que o estudo das peças só para, entretanto, saber a função destas, se tem percebido que esta função, por exemplo, as ferramentas líticas, usavam-se não só para cortar, sino também para preparar as peles, para preparar a roupa, ou seja, para fazer uma certa quantidade de coisas que não é longe daquilo que nós fazemos hoje. Por outro lado, um segundo mito é o fato, e eu acho que esta é uma coisa que tem a ver muito com nós humanos, e tem a ver com a língua, tem a ver com a linguagem, tem a ver com aquela maneira de comunicação. Eu acho que a comunicação são das coisas que nos têm feito muito a sociedade a que estamos agora. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes de toda a evolução que temos tido. E é o fato de que por muito tempo se pensou que os neandertais falavam através de grunhidos, som de animais, ou seja, é aquelas primeiras representações que tinham tido. E neste caso, recentemente tem havido muito estudo em relação a isto, estudos que têm a ver tanto a nível anatômico como a nível genético. Dentro do nível anatômico, podemos ver a reconstituição, que foi um estudo que foi feito dentro da minha equipa de investigação, que a equipa, pelo geral, estuda a parte da Atapuerca. E eles fizeram um estudo muito, ou seja, para mim parece uma coisa incrível, ou seja, por vezes eu admiro tanto meus colegas, que por vezes digo, Jesus, ou seja, é uma coisa incrível. E a partir do osso temporal, fizeram a reconstituição do órgão do ouvido, e a partir daí demonstraram que a estrutura, ou seja, o paper em si é muito, a referência está depois na bibliografia, demonstraram que a estrutura é parecida à que nós temos como humanos modernos. Então, se a estrutura está parecida, obviamente a frequência com que ouviam, a frequência, estava tudo preparado para ter exatamente, podiam ter um sistema de linguagem como podíamos ter nós. Por outro lado, também a nível genético,
se ha demonstrado que, pronto, que quando se fez o projeto de genoma neandertal e se fizeram uma série de quantidades de estudos, demonstrou-se que estava o gene FOXP2, que é este tipo de gene, é o gene relacionado com tudo o que tem a ver com a fala a nível cognitivo, ou seja, a associação de uma fala em concreto, para assim dizer. Então, nesse sentido, pois, é o segundo mito, já estamos a falar dele, não é? Que podiam ter uma linguagem, podiam ter uma maneira de falar e tinham uma comunicação totalmente igual ou muito parecida àquela que nós temos agora, hoje por hoje. O outro mito é em relação com o enterramento de seus mortos, e esta parte para mim é muito emocional, sei, eu sou muito romântica nesse sentido. Para mim, os neandertais, ou seja, destas coisas que, se estiver casada, posso dizer diretamente ao meu marido, pode ser um neandertal, não estou a ofender, porque o amor que eu tenho por eles é incrível. E nesse sentido, um dos mitos que é em relação aos enterramentos e aos cuidados parentais. E nesse sentido é muito incrível, porque eu pus a cita de dois papers que são muito lindos, para mim parece uma das coisas mais lindas que tenho lido, e em relação os enterramentos e as flores que eles têm colocado e aquela representação de aquele sentimento de morte que eles têm dado a seu grupo familiar. E isso eu acho que nós como humanos, e a nível da evolução humana, é das coisas que mais nos fazem diferente ao resto de outros animais, e é o fato de que nós, a nossos mortos, as pessoas que nós gostamos, tanto seja do grupo familiar ou não, conseguimos cuidá-los, embora já não estejam conosco. E isso, para mim, no caso dos neandertais, ter a evidência científica que eles cuidavam de seus mortos, enterravam os seus mortos e faziam um ritual com aqueles mortos, que também fala daquele nível cultural, pois desmente muito aquele mito que por vezes se falava. Por outro lado também, em relação aos cuidados, se ha demonstrado que, por exemplo, nos enterramentos das crianças, tem uma colocação e uma maneira de pôr as estruturas ou as flores, os rituais, o ocre, muito mais que aquilo que faziam nos adultos. Então, nesse sentido, é muito interessante porque implica esse sentimento às suas crianças, essa parte sentimental, que é muito curiosa nesse sentido. Por outro lado, outro mito que tínhamos em relação aos neandertais é o fato de que, pronto, nós vamos a um sítio, vamos ao outro, andamos numa gruta, já pronto, moramos ali tipo selvagem. E há um paper muito interessante do Abrik Ramani, que é um site que eu adoro, pronto, sempre recomendo se querem saber a estrutura e a dinâmica a habitação dos neandertais, é das coisas melhores que podem visitar. E neste paper, depois de muitas escavações, de muitas etapas de escavações, perceberam, a nível de arqueologia espacial, que é um sistema de ocupação por tempo, e eles tinham uma estrutura dentro do abrigo, é uma estrutura que não chega a ser uma gruta interna, senão a entrada de uma gruta, e tem estruturas que permitem que tenham diferentes distribuição de espaços. E nesse sentido, a diferença de distribuição de espaços dá para um lugar onde depositavam o lixo, um lugar onde comiam, um lugar onde provavelmente dormiam. E então, pronto, nesse sentido, uma distribuição de espaço que pode ser tão parecida ou igual à que nós hoje usamos comumente, não é? E isso recomendo muito a visita deste jacimento, e também recomendo muito a leitura deste artigo que parece incrível.
último mito não, o antes do último, e já entramos só para entrar um bocadinho mais à parte da dieta, é que os neandertais eram carnívoros e só comiam tipo carne crua, que é o que vemos por vezes em alguma representação. Nesse sentido, há pouco tempo, um estudo feito a nível de o cálculo dental, que já é mais a parte da minha área, encontrou-se diferentes quantidades de fitolitos e que indicam que a alimentação não só era carnívora, sino que também utilizavam muitas plantas, utilizavam plantas tanto para curar doenças, ou seja, curar doenças no sentido de que são plantas que têm associado um efeito, por exemplo, antibiótico, ou efeito tipo para a cura de algum tipo de doenças que são usadas estão refletidas que têm sido usadas por diferentes populações para a cura de diferentes doenças e se têm encontrado esses fitolitos no cálculo dental dos neandertais. Por isso, neste estudo se assume que, pelo geral, primeiro, a dieta dos neandertais era uma dieta balanceada, não só comiam carne, sino também dentro da dieta incluíam diferentes tipos de vegetais, tipo frutas, ou tipo plantas, ou tipo raízes de algum tipo de plantas ou assim, e também algum tipo de plantas que não só era para nível de dieta, sino para, provavelmente, a interpretação que se dá para a cura de diferentes doenças. E por último, não por menos importante, e aqui já tem a ver com um estudo que eu colaborei, tem a ver com a capacidade dos neandertais de mostrar cuidados e empatias dentro do grupo familiar. Para isto, que é o que o recente paper, bueno, pronto, já tem alguns aninhos, mas é um artigo que tem muitas implicações. Tem muitas implicações. Primeiro que nada, eu agradeço muito à equipa do CIDROM, neste caso liderado por António Rosas, que tem confiado em mim para colaborar neste estudo que tem tido muita importância, a Luís Rios e a todos aqueles que contribuíram a que eu formara parte desta investigação. Esta investigação foi baseada nos restos ósseos do Cidrón, o Cidrón é um jacimento espanhol, que está na Astúria. Neste caso, este jacimento espanhol está constituído mais ou menos por muitos restos ósseos que mais ou menos têm um número mínimo de indivíduos de 13. E uma das coisas que, pronto, tem muita publicação em relação a estes 13 indivíduos, e uma das coisas que sempre chamou a atenção e que sempre se fala em relação aos neandertais é o fato da extinção. E se tem dado muitas hipóteses em relação a isto. Uma das hipóteses é o fato de, pronto, o encontro entre sapiens e neandertal a nível ecológico, que é o que tinha passado, e nós, os paleoantropólogos, pelo geral, sempre criamos muitas histórias para depois tentar procurar a parte, pronto, a parte científica, não é? Ou seja, uma hipótese e depois sai tudo o estudo que vem depois. E neste caso das anomalias esqueletais da família do Cidrón, foi um estudo que se fez para determinar o nível de inbreeding que podiam ter os neandertais nesse grupo. Então, dentro destas anomalias, encontraram-se 17 anomalias congénitas, que vai desde, por exemplo, em todos os ossos, de maneira geral, ou seja, a nível de a nível palatino, a nível de ossos dos pés, a nível de alguns ossos da mão e a nível de osso das vértebras, que esta investigação implica que populações cada vez mais pequenas tinham menos quantidade de interação com outros grupos,
provocando esse tipo de inbreeding, esse tipo de juntando, dando consigo este tipo de anomalias e cada vez as populações foram mais pequenas. Pronto, tudo isto no paper está muito bem explicado, muito bem lido, mas, e já para terminar, que acho que já levou um bocadinho mais de tempo, eu, como bem comecei ao princípio, gostava de que isto seja uma charla, mas sobretudo as coisas, uma charla para que ficar em nós. E ontem, casualmente, eu estava a falar com um colega e eu dizia, pronto, que eu conto, porque todos os cientistas maravilhosos que estão a fazer paleoecologia, estão a fazer genética, que é o que eu posso contar que fique tendo em conta o contexto histórico que estamos a morar hoje mesmo. E ele disse-me, por que não falas de amor? E eu disse, sei lá, como que eu falo do amor? E disse, sim, ou seja, que tal se falas desse encontro entre Neandertais e Sapiens, tendo em conta o que já contaste de Neandertais e o que implica o paper que tens já e que estás a falar já dele, ou seja, o fato de estas anomalias esqueletais que tem o Sidron são anomalias esqueletais que falam da aceitação de um grupo, ou seja, estamos a falar de um grupo onde as características físicas provavelmente temos tido crianças ou pessoas que por estas anomalias não têm tido essa capacidade tanto de habituar-se a um grupo que podiam ter tido problemas a nível esqueléticos ou problemas a nível que tiveram deformações e foram aceitadas. Então, nesse contexto, a minha pergunta foi, e uma das coisas que queria destacar, é o fato de aceitação e o fato de como outras famílias, ou seja, outros grupos humanos têm aceitado, têm controlado e têm encontrado-se com sapiens de uma maneira muito tranquila, tendo em conta que neste paper eu estou a tentar, não é? Neste paper tentamos de por o inbraining, não? Como uma maneira de extinção dos neandertais. E para terminar já, ou seja, queria terminar mais que nenhuma coisa com esta imagem, que é o encontro entre sapiens e neandertais, e o encontro entre sapiens e neandertais que não tem sido um encontro muito, ou seja, segundo o paper, não é? E tudo aquilo que estamos a falar, tendo em conta a situação que estamos a viver agora com relação com as lutas com a Ucrânia e tudo aquilo, queria destacar um bocadinho isto, queria destacar que realmente, não é? Se duas espécies num momento determinado puderam conviver e puderam estar bem, pois porque não uma história de amor e não uma história de lutas e de guerras. Então, com isto, sei que devem ter muitas perguntas, porque obviamente só uma introdução de alguma coisa e espero que para próximos encontros de ciência possa falar um bocadinho mais de tudo que é a investigação que eu faço, tendo em conta que preparei isto para um público que provavelmente não é dentro do grupo de evolução humana e tentei ser o mais generalista possível para que para poder perceber e pronto, acho que com isto fica finalizado e espero que, e muito obrigada por ter me ouvido falar. Espero não tê-lo feito tão mal a nível da língua e a nível de português, por isso, muito obrigada. Não, muito bem. Correu muito bem, obrigada pelo português e obrigada pelo trabalho apresentado. E temos aqui tempo, de facto, para discussão e para perguntas, portanto, deixo agora aqui na vossa mão, quem quer, não sei quem é que quererá começar. Temos aqui já uma pergunta do Roberto. Roberto. Olá, Juliette, obrigado pela boa apresentação. Estou na dúvida, então, neste último estudo dos 13 restos, se encontram estas anomalias e, dado o porcentagem, uno pode intuir que havia um grande inbreeding.
Mas en este tipo de estudios también da para percibir cuáles fueron las causas de muerte de los individuos. Pronto, em princípio, as causas de morte, a não ser que seja muito evidente, a nível arqueológico, paleontológico, é muito complicado determinar. Ou seja, a causa de morte, obviamente, não foi anomalia congênita, ou pelo menos não temos evidência de que foi anomalia congênita que provocou a morte, porque se tivesse sido uma anomalia congênita, naquele tempo, o fato, não tínhamos hospitais, não tínhamos nenhuma coisa, portanto, desde pequenino, se for incompatível com a vida, desde pequenino já tinha morrido, não ia até a idade adulta. Em caso de causas de mortes, de maneira geral, é um bocadinho complicado, não sei que seja muito evidente, por uma fratura, por uma coisa que os ossos guardem essa informação, nós não podemos determinar. Então, nesse sentido, sabemos que não foi anomalia genética, não foi, mas o fato de este inbreeding se tem provocado, não é? Que ao final, provavelmente as populações começaram a cada vez grupos mais pequeninos, que pode ser uma causa possível que apoie a extinção deste grupo de neandertais. Temos agora aqui o Vítor também com uma pergunta. Olá, muito obrigado pela apresentação. A minha pergunta vem um bocado no seguimento desta, se era se essas anomalias, não sei qual é o nome técnico, as anomalias que encontraram... Anomalias genéticas, são anomalias genéticas. Mas como é que se pode ter a certeza que são genéticas? Ou seja, como é que se pode saber se não era, por exemplo, da alimentação ou do ambiente em que viviam? Claro. O que acontece é que a nível ósseo, por exemplo, quando nós detectamos uma anomalia óssea, o primeiro que um antropólogo, paleoantropólogo pergunta, não é? Isto é ou por um problema carencial, não é? Que naqueles tempos, naquelas populações, pelo geral, tem muito a ver com a carência, não é? Ou tem a ver com deformações. A nível médico, as deformações, por exemplo, há um grupo de malformações genéticas que deixam nos ossos uma marca, você pode ver. Então, todas estas anomalias que nós detectamos neste grupo são anomalias genéticas, estão descritas a nível médico, ou seja, o Atlas, por exemplo, que é dentro das vértebras cervicais, é uma malformação que tem, mas isso é genético, está comprovado a nível médico que isso é genético, não tem nada a ver com tafonomia, não tem nada a ver com problemas carenciais, não tem nada a ver, tem a ver com um gene que está associado a um tipo de estrutura que faz essa anomalia genética. Então, nesse sentido, todas aquilo que nós encontramos de deformidades ósseas são congruentes a anomalias genéticas que estão descritas já na literatura médica. Mas pronto, nesse sentido, é minha culpa não ter falado um bocadinho mais da parte de como fizemos o trabalho, mas pronto, já deixo a Patrícia para uma nova invitação e falar um bocadinho mais do tema. Eu tentei preparar, achar um bocadinho, sabia que era um público mais geral, um bocadinho isso era a parte mais geral. E depois só outra pergunta em relação a essa zona do Elcidron. Portanto, a idade dos esqueletos encontrados, conseguem saber se eram de crianças, se eram de jovens, se eram de adultos? Claro, até que anos é que eles conseguiam viver com essas... anomalias, sim. Tudo o que nós apresentamos no paper é anomalias em adultos. Ou seja, pelo menos estamos a falar, se o Sidron tem uma amostra, tem uma representação etária bastante ampla, porque temos uma criança, também temos 2 adolescentes, temos mais indivíduos adultos, e tudo isto tudo aquilo que foi encontrado foi indivíduos adultos, ou seja, com toda certeza eles sobreviveram a estas anomalias. Ok. Sim, ok, obrigado. Muito bem, então agora temos aqui Maria Lima, julgo que levantou primeiro. Olá, bom dia a todos. Falo dos Açores e queria primeiro dar os parabéns pela iniciativa. Eu sou professora aqui da universidade e recebi a vossa informação pelo meu colega António Novo, que também aqui está presente,
e percebo perfeitamente o fascínio com os neandertais. Acho que quando se começa a estudar, fica-se completamente apaixonada, e isso acho que se viu muito bem. Eu acho sempre espetacular quando uma pessoa mostra esse tipo de paixão pelo trabalho que faz, e gostei imenso, e quero dar os parabéns pela iniciativa e à palestrante, que foi espetacular, com imagens muito bonitas. Também da sua apresentação. Eu queria só dizer, eu trabalho na área de genética humana, genética molecular humana, e queria dar aqui algum importe talvez à questão das malformações congénitas. Portanto, a maior parte das há malformações congénicas que são geneticamente determinadas, portanto, que há um gene causal que, quando está mutado, aparece a malformação. Há um conjunto de genes cujas variantes alélicas, juntamente com alguma situação ambiental, desenvolve a possibilidade de aparecerem estas malformações. E, portanto, acho que isto é mais ou menos assim. Não conheço o paper, mas vou lê-lo agora, e queria perguntar uma coisa. Esse inbreeding, eu acho que faz todo o sentido, o racional que disse, que é, portanto, o excesso de malformações congénitas pode induzir-nos a pensar, e acho que o raciocínio percebe-se bem, que tenha havido digamos, um overload de homozigotia, portanto um excesso de homozigotia derivado do inbreeding. A minha questão é, havendo dados de exomas e de genomas, rol de genome destes indivíduos, se já foi feito um estudo de excesso de homozigotia a partir da genética, a partir do material genético mesmo. Pronto, nesse sentido, muito obrigada, gostei muito, agradeço por parte de uma genética, e falando de anomalias genéticas, é muito bom ter o feedback, pronto, estas coisas são as que mais disfruto, e nesse sentido, a nível de paleogenética, que agora está muito, pronto, uma área que está muito de moda agora mesmo, nós temos o nosso paleogenetista, que é a Luisa Fox, e nesse sentido, pronto, o fato de nós ter trabalhado com mostras tão antigas, no caso estamos a falar de 40 mil anos mais ou menos, o fato de a conservação e a contaminação para fazer o tipo de trabalho que você nos está a dizer é muito, muito complicado. Agora mesmo, a mostra de Cidron especificamente está dentro do projeto de genoma neandertal que se está a fazer lá na Alemanha, em Leipzig, e pronto, está a fazer toda a parte da sequenciação. Há muito já publicado em relação, por exemplo, o último paper que se falou foi em relação a tudo que era a mistura entre neandertais e sapiens e o que dava a raiz dali. Também se falou de algum gene, tipo o gene P2, o FOXP2, o gene de tipo também de acoloração da pele, que eram exatamente nesse sentido, mas para determinar especificamente uma anomalia genética e estar 100% seguro a nível genético, eu acho que ainda, a nível de contaminação, a nível de sequenciação da amostra, até ali não temos chegado ainda, mas ainda, não sabemos se, mas pronto. Eu estava-me a referir também não só, desculpe só rematar a pergunta, sim, não só ir exatamente àquilo que podia ser a causa das anomalias, mas no geral, no genoma, geral do genoma, perceber se há evidências desses cruzamentos endogâmicos recorrentes. Mas percebo que a dificuldade, claro, isto é tudo muito bonito quando a gente está na teoria, não é? Mandar assim umas bocas e tal, pronto, mas que percebo que na realidade falta esse trabalho, mas percebi a sua resposta, acho fantástica, acho muito bonita esta área, e muitos parabéns novamente. Obrigada. Agora temos aqui uma pergunta do Remy. Olá, Julia, muito obrigado. Olá, obrigada. Tenho duas pequenas perguntas. Primeiro, queria saber se essas anomalias foram encontradas em outros lugares em Europa. E a segunda pergunta é, essas anomalias podem ser funcionais ou não? Pronto, em princípio, o fato de que tenham sido encontrados no outro lugar da Europa, por agora eu não tenho evidência de que tenha alguma coisa publicada. Obviamente, há muitos colegas
pronto, que estão a fazer investigação e que provavelmente já têm descoberto, estão por a linha de determinar se há ou não dentro de diferentes grupos neandertais por toda a Europa. E nesse sentido, até agora, não temos um paper que tenha falado sobre anomalias genéticas que em outros jacimentos. Isso não tenho conhecimento até agora, não sei se amanhã já publico um paper ou assim. E a segunda pergunta, desculpe, podes repetir? Se as anomalias podem ser funcionais, obviamente, porque são adultos, ou seja, quando nós vemos os indivíduos que te apresentam estas patologias são compatíveis com a vida, são funcionais, ou seja, a pessoa viveu até a etapa adulta com esta anomalia, não foi uma coisa que criou, então provavelmente sim, é funcional entre aspas. Por quê? Porque também, ou seja, é uma causa também de que as populações a nível mais macro, não é? Fiquem mais endogâmicas e fiquem mais a nível genético, esta degradação que pode trazer em outras gerações um bocadinho mais de complicações. Então... Ok, obrigado. E agora temos aqui António Alves Soares também com uma pergunta. Olá, bom dia ou boa tarde, né? Depende de onde se encontram. Primeiro, uma palavra especial para a Juliette, gostei muito da sua comunicação, segui com muita atenção, foi ótima na forma, digamos, pedagógica como apresentou e preparou esta apresentação. Eu vou-lhe endereçar uma questão enfim, relativize se a minha questão não for tão elaborada quanto as questões colocadas até agora, porque eu sou um ecólogo, não é? E, portanto, o meu interesse é um pouco lateral relativamente às questões que coloca, mas a minha pergunta é esta. Digamos, esta afirmação que eu vou fazer pode incorrer algum erro, mas é falha de formação, não é falha de, enfim, outra falha que não é esta. Eu entendi pelas suas palavras que a causa próxima e direta ou uma das causas próximas e diretas, provavelmente não será a única, para, digamos, o desaparecimento dos neandertais poderá estar relacionado com o inbreeding, que diretamente terá causado malformações. Eu diria que, do meu ponto de vista, a causa próxima e direta poderá ter sido a diminuição do sucesso reprodutor, não é? A diminuição do fitness que terá conduzido, eventualmente, ao desaparecimento destes indivíduos. Agora, o que é que diretamente poderá essas malformações ter causado, por exemplo, na diminuição do sucesso reprodutor? Eventualmente, os abortos espontâneos ou a impossibilidade das crianças terem nascido em condições e, eventualmente, isso poderá ter implicado uma diminuição do número de crianças que poderá ter implicado, digamos, neste processo inbreeding, malformações, sucesso reprodutor. Portanto, eu acho que, provavelmente, esta informação complementar de que houve implicações, efetivamente, no sucesso reprodutor resultante disso, e parece-me que a sua comunicação não falou nisso e provavelmente estará seguramente inscrita na publicação que eu irei ler posteriormente, e provavelmente a razão por que pergunto isso é porque não li o seu paper. Não sei se a Juliette entender a minha questão e se faz sentido, isso que eu partilhei consigo. Muito obrigada, António. E, obviamente, sim, tudo isto detrás de, pronto, obviamente o meu objetivo não era mesmo apresentar todo o paper, nem dizer só deixar o que deixei e sinto-me muito contente, que é a vontade de vocês ler o paper. Então, pronto, nesse sentido, acho que a minha missão foi cumprida nesse sentido. E, obviamente, ou seja, tudo que é relações de consanguinidade em uma população, obviamente vai, a nível de taxa de sucesso reprodutivo, vai trazer muitas consequências. Não simplesmente neste paper, a nível muito geral, por assim dizer, porque não está dentro estudos genéticos associados a isto, mas só queríamos dar uma evidência a mais dentro deste grupo de populações que
a evidência científica dessas anomalias congênitas que nós não temos podido chegar a nível genético, por causa de mostra, de contaminação e estas coisas. Então, pronto, o paper realmente, a ideia é esta, dizer, não é, ou plantear ao mundo científico que, tendo em conta os sócios que nós temos, que é o que nós podemos contar, pensar e medir, estamos a ver algo, que neste caso são estas anomalias genéticas, e estas anomalias nos ossos que coincidem com o padrão, não é, a nível morfológico de anomalias genéticas, podem estar a dar uma luz, não é, para apoiar a hipótese de que os neandertais realmente, pronto, aconteceu como o pescoço de botella, eu não sei como, de garrafa, eu não sei como traduzir isto em português, não é, mas eram populações cada vez mais pequeninas, não é, que foram cada vez mais inbreeding entre elas e foram a taxa de sucesso de reprodução cada vez foi mais pequenina. Então, pronto, nesse sentido, é só aquilo que nós podemos dizer. Obviamente, há um paper que também há pouco tempo que é a nível genético, com a paleogenética agora se está fazendo muita coisa e são coisas muito, muito interessantes, que é a relação a mistura entre sapiens e neandertal. Não sei se vocês já pronto, leram em relação ao paper. E realmente, nesse sentido, obviamente, o resultado disto era, a nível genético, tínhamos uma fêmea que se podia ser reprodutor, ou seja, podia reproduzir-se, mas, sem embargo, o masculino, o macho, não era fértil. Então, pronto, nesse sentido, obviamente, a nível de taxa de reprodução, a nível destas coisas, se traz consigo grandes consequências. Espero poder ter respondido a sua pergunta, mas também eu deixo para que leiam o paper. É como o filme, este é o trailer, já depois... Exato, agora vai tudo ler. Exatamente. Não sei se há mais alguma questão, ainda não tenho aqui mais nenhuma mão levantada, não sei se surgiu mais alguma pergunta. Eu julgo que a Rita, mas está sem som. Sim, desculpe, eu não encontro a mão para... Ah, não, tudo bem, não há problema. Mas que paper é esse que a Euler falou agora? Sim, é o último, se queres partir, Skeletal Anomalies, e posso partilhar no segundo, Sim. que pronto, que... Espera ali... Isto. Não. Está a dizer dos sapiens e neandertais, não é? Sim. Pronto, isso já posso enviar depois, porque não tenho a referência agora mesmo comigo. Mas, certo. Está bem? Está bem, obrigada. Agora, pronto, obrigada. Eu envio, prometo que envio, pronto, pelo YouTube ou assim, a referência do paper. E tudo aquilo que, se está interessada na parte genética, tudo aquilo que está publicado em relação à genética, o genoma neandertal, que é muito interessante, aquilo que temos, de fato, há alguns que é de relação à diabetes, ou seja, tipo de patologias que nós temos agora, com porcentagem de genoma de neandertal que se tem estudado, e é muito interessante a parte da paleogenética. Eu acho que é uma das coisas que é muito interessante. Está a deixar o paleoantropólogo quase sem trabalho, mas é uma piada, não é assim? Ora, penso que estava aqui só a deixar assim um espacinho para se alguém se lembrar de mais alguma pergunta. Também, como eu disse no início, a apresentação vai ficar disponível no YouTube, tá? Qualquer contacto que necessitem também da Euler nós podemos também dar. E agradecer, estava aqui a ver, acho que não há mais nenhuma, agradecer a todos a vossa presença aqui no Encontro Ciência, esperamos encontrar-vos no próximo Encontro Ciência, que provavelmente não será na próxima semana, será daqui a 2 semanas, e agradecer a todos e até à próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde. Parabéns, obrigada.